Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu acho que o Flamengo teve uma notícia ruim nesta segunda-feira, uma notícia urgente, na verdade. O julgamento do Bruno Henrique foi suspenso porque houve um pedido de vista do processo do auditor Marco Aurélio Choi. O que isso significa? Pedido de vista é quando o rapaz, no caso o auditor, precisa ler o processo de novo, ter mais informações. E por que eu considero uma notícia ruim? Porque o auditor do processo, Sérgio Furtado Filho, tinha votado a favor da absolvição do Bruno Henrique. Em termos de jogo, apenas um pagamento de multa de R$100 mil. É muito dinheiro, mas convenhamos que o Flamengo arcaria com essa multa, né? Então não haveria maiores problemas no que diz respeito ao aspecto esportivo. Por isso eu considero uma notícia ruim, além, claro, da espera, né, pelo resultado, que é sempre muito ruim para o jogador, para o clube. Tem essa questão, assim, havia um encaminhamento ali com o voto do relator, e aí vem aquela história, acompanha o relator e tal, de que o Bruno Henrique seria absolvido. E quando há esse pedido de vista, é óbvio que o julgamento é interrompido, suspenso e será retomado em outra sessão do pleno do STJD. Lembrando que cabe recurso da decisão apenas na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, na Suíça. Né? Se houver uma liminar concedida, sim, o Bruno Henrique pode voltar a atuar em caso de condenação, o que não era o caminho, claramente, na sessão desta segunda-feira do STJD. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Para você que gosta de fazer a sua fezinha, hein? Um recado super especial. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui ao meu lado, ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, e aí você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. E claro que o mercado está aberto para o Brasileirão da Série A no sábado que vem. Tem 2 jogos emocionantes. Em Flamengo e Sport, na verdade, Sport e Flamengo, partida que será disputada na Arena Pernambuco, e depois Santos e Palmeiras, as duas equipes jogando fora de casa em jogos adiados do Campeonato Brasileiro de Futebol, partidas estas que foram adiadas por conta, claro, da disputa da Copa do Mundo de Clubes. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo aqui, que é a questão do Bruno Henrique, é também interessante e importante você saber que mesmo que haja uma condenação, o Bruno Henrique pode ser, sim, liberado para jogar a Libertadores da América. A final, no caso, contra o Palmeiras, tá? A final marcada para o dia 29 de novembro. A questão haverá uma necessidade de a CBF enviar um ofício à Conmebol, caso ele seja condenado, pedindo a suspensão dele também em nível continental. Tá? Então não é uma decisão automática. Ele está condenado no Brasil, ele está condenado na Conmebol. Não. A CBF precisa enviar um ofício e este ofício é analisado pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Então, mesmo que seja condenado, ele pode, de repente, estar liberado para enfrentar o Palmeiras. E aí muita gente vai falar assim, não, mas é o Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique melhorou. Tá? Aliás, o gol marcado na partida contra o Santos mostra que ele melhorou. Ele foi muito feliz no fato de ter se adiantado à marcação, naquele lance em que o Everton Cebolinha pressiona o Igor Vinícius e acaba fazendo o gol. Tá? Então ele foi muito bem naquela partida contra o Santos, fez uma bela jogada no primeiro tempo também, e claro que tem o lance do gol, evidentemente, e no jogo contra o Sport, ele já tinha jogado bem também, fazendo 2 gols, ou seja, o Bruno Henrique está melhorando. Não acredito que, se o Pedro estiver recuperado, seja titular no jogo contra o Palmeiras na final da Libertadores. Mas pode ser uma boa opção, se ele mantiver o desempenho que ele mostrou
nessas duas partidas, tá? Quero falar também um pouco sobre o jogo contra o Santos, afinal de contas, o técnico Felipe Luiz se manifestou sobre algo que abordamos na live pós-jogo, assim que a partida terminou, com a vitória por 3-2 do Flamengo sobre o Santos, né? E ele fala que fica muito irritado com a questão da falta de concentração, aquela coisa toda. O jogo só acaba quando termina. Parece óbvio isso, mas não é diante da atitude dos jogadores do Flamengo e acho também do próprio Felipe Luiz, quando ele muda o time inteiro, colocando dois jogadores praticamente sem ritmo de jogo, né? Michael e Vinha na partida. E isso acabou complicando o Flamengo no jogo. Acho que o Felipe Luiz também abriu mão da história ali no final. Não, tira o Carrascal e a Arrascaeta, aliás, é uma alteração ruim essa que ele faz de forma costumeira, né? As saídas simultâneas de Arrascaeta e Carrascal, eu não gosto disso, esteja o Flamengo com um a mais, esteja o Flamengo com o mesmo número de jogadores do que o adversário, eu não acho que seja uma boa, tá? Então eu avalio que o Felipe Luiz precisa rever um pouco essa coisa de mudar os jogadores responsáveis pela criação do jogo, porque são eles que vão criar oportunidades claras de gol. E o Arrascaeta, gente, jogou um bolão, passe dele, o lançamento, não foi um passe, foi um lançamento, né, para o Carrascal fazer o gol, é coisa de cinema. É um lance espetacular. Tudo bem, ele perdeu o pênalti, por capricho ali do acaso também, né? Ele desloca o bom goleiro Gabriel Brazão, a bola acaba batendo na trave e tal, mas o Arrascaeta jogou um bolão, gente. Jogou um bolão mais uma vez, ele está jogando muita bola. Ele vai tendo lampejos, como falou o André Rocha, de Zico, cara. O cara tá jogando pra caramba. Outro que foi muito bem, na minha opinião, foi o Samuel Lino. Jogador que vem melhorando, vem evoluindo, e essa é uma boa notícia para o Flamengo. A evolução do Samuel Lino, que também passa muito pela confiança que o jogador vai adquirindo. Tá? Então, a gente enxerga no Samuel Lino um jogador de muito potencial. Falamos sobre isso quando ele foi contratado ao Atlético de Madrid como um jogador pronto já. Não tem muito o que pensar sobre o Samuel Lino. Ah, ele precisa se desenvolver? Não, coisa nenhuma. O jogador pronto, uma senhora contratação do Flamengo, aliás. Por isso foi caro. Né? E é um jogador que, à medida que for ganhando confiança, pode ser perfeitamente titular do Flamengo na grande final da Libertadores, uma vez que o Plata não vai para o jogo, né, já que está suspenso. Então, de repente, o Flamengo atua com a mesma formação ofensiva, se o Pedro estiver recuperado, da partida contra o Santos, com Arrascaeta, Carrascal pela direita, Samuel Lino pela esquerda e Pedro centralizado. Saudações, até a próxima, pessoal, e tchau, tchau.